Olá pessoal, a nossa aula de hoje então vai ser sobre materiais poliméricos. Para a gente estudar esse tópico, eu resolvi dividir em 3 aulas. Na primeira, que vai ser a que a gente vai ter agora, vou fazer uma definição sobre o que são os polímeros, classificação entre natural e sintético. Vou falar sobre as reações de polimerização, as mais simples, dar um apanhado geral para vocês. A gente vai falar sobre quantidade de monômeros que podem estar presentes nas cadeias dos polímeros, dando origem aos homopolímeros e aos copolímeros. E por fim, a gente vai falar sobre os tipos de cadeia, a maneira como essas cadeias vão estar arranjadas, que vão depois influenciar em todas as características diferenciadas que a gente tem em diversos polímeros. A segunda aula eu vou apresentar para vocês sobre morfologia, morfologia amorfa e cristalina, e as temperaturas que vão estar associadas a esse tipo de morfologia. Depois eu vou falar sobre propriedades, comportamento mecânico, dividido entre plásticos, elastômeros e fibras. E na terceira aula eu vou falar para vocês sobre massa molar. Uma característica muito importante e o que diferencia os polímeros, por exemplo, de terem características tão diferenciadas de metais e cerâmicos. Vou explicar para vocês sobre distribuição de massa molar, sobre polidispersão e grau de polimerização. Então, entrando no tópico de hoje, começando então com a definição da palavra polímeros. Uma palavra de origem grega, onde poli quer dizer muitos e mero quer dizer repetição. Então, eu trouxe como exemplo aqui o polímero mais simples, que é o polietileno, e ele vai apresentar apenas carbono e hidrogênio e não apresenta ramificações. Então, aqui a gente pode analisar o aspecto que essa cadeia apresenta. Então, vocês podem ver aqui ele é constituído apenas de uma cadeia com átomos de carbono e ligados a esses carbonos apenas átomos de hidrogênio. Aqui a gente tem a estrutura do polímero em si. Então aqui vocês estão olhando para a estrutura do polietileno polímero. Como é que a gente vai ter a origem desse material? Inicialmente a gente vai ter um monômero. É a partir desse monômero que a gente vai obter a cadeia do polímero. O monômero, como por exemplo, o que vocês estão olhando aqui, é essa molécula simples. Como vocês podem ver pela presença da dupla ligação e apenas a presença de átomos de carbono, essa molécula ela entra dentro da classificação orgânica de ser um hidrocarboneto. Dentro do hidrocarboneto é classificado como sendo um alceno pela presença da dupla ligação. Então, esse aqui é o monômero que vai dar origem ao polietileno. E esse monômero a gente chama de eteno. Depois das reações de polimerização, vai acontecer o quê? Diversos monômeros vão se ligar uns aos outros. E a partir da ligação desses monômeros uns com os outros, a gente vai chegar à formação de uma cadeia do polímero. Então, o que mais a gente pode observar nessa cadeia que é importante? Vocês podem ver carbono ligado a carbono, ligado a carbono, e cada um desses carbonos vai estar ligado a 2 hidrogênios. Então, a gente vai ter o que a gente vai chamar de mero, que é a unidade repetitiva. Esse mero ele vai estar associado à estrutura do monômero. Então, aqui, CH2 vai ser o mero no caso do polietileno. Tá? Depois, para alguns outros polímeros, a gente também vai acabar vendo exemplo do que é a unidade repetitiva. Então, aqui fica fácil de enxergar e a unidade repetitiva, no caso do polietileno, vai ser essa daqui. Certo? Onde vocês podem ver que é o que sempre se repete. Tá? Essa então é essa definição mais simples e direta que a gente pode ter sobre polímeros. A gente vai ter uma cadeia e nela a gente vai encontrar uma unidade que se repete. Trouxe aqui um outro exemplo, tá? uma outra forma da gente ver. Carbono, carbono aqui em vermelho, dupla ligação, vai reagir sucessivamente com outro monômero, no caso do eteno, reage com outro, através de uma reação de polimerização, dando origem à cadeia do polímero. Então, a cadeia polimérica ela é obtida a partir da união de meros através de ligações químicas. Ou, como a gente tinha chamado naquela outra aula sobre interações químicas, de ligações do tipo intramoleculares. Então, a gente tem duas situações. As ligações que envolvem os átomos, que são ligados na cadeia polimérica. Ligações químicas do tipo covalente, para polímeros.
Mas a gente vai ter uma segunda situação que é igualmente importante. Como nos polímeros a gente tem diversas cadeias que são formadas, vai existir uma interação entre essas cadeias. E como eu tinha já falado para vocês, essas cadeias elas vão estar interagindo entre si através de interações do tipo intermoleculares. Na próxima lâmina fica um pouquinho mais fácil de diferenciar. Então aqui a gente tem carbono, hidrogênio, hidrogênio ligado a outro carbono com hidrogênio e hidrogênio. Então, esses átomos estão ligados por ligações do tipo intramoleculares, ligações químicas covalentes, certo? O que vai acontecer? Lá no reator a gente vai formar diversas cadeias poliméricas com diferentes tamanhos e essas cadeias vão estar interagindo entre si, que é o que está representado aqui em amarelo, tá? Através de interações do tipo intermoleculares. Tá? Porque eu gosto de frisar essa parte aqui, porque depois vai nos ajudar a entender muitas das características que os polímeros vão ter, como densidade, teor de cristalinidade, as propriedades mecânicas, tá? Se eles vão ter maiores ou menores temperaturas de fusão. Então, tudo isso é baseado no tipo de interação intermolecular que eles vão apresentar. Então, os polímeros são obtidos a partir dos monômeros, que reagem entre si para a obtenção do polímero. Característica desses monômeros. Eles são moléculas que vão apresentar baixo peso molecular. Como consequência, eles vão se encontrar em estado gás ou no estado líquido. Lembrem que estado gás ou líquido é porque existe uma baixa interação entre essas moléculas, uma interação menor. A partir do momento que elas reagem entre si, tanto a massa vai aumentando, porque eu estou colocando mais moléculas, quanto a interação acaba ficando maior. Então a gente vai ter o que a gente vai chamar, numa reação de polimerização, na formação de macromoléculas, que é o que define o polímero. O polímero é uma macromolécula, que são, então, características por possuírem altos pesos moleculares. E vai classificar eles agora num estado físico diferente, no estado sólido. E para nós é muito conveniente que seja no estado sólido, que é onde a gente utiliza esse material, onde a gente consegue manusear, certo? A gente não conseguiria manusear um polímero no estado líquido ou no estado gás, porque não serviria para nada. Então, é em função do aumento dessas interações que fazem com que ele se encontre no estado sólido, que é onde a gente consegue a aplicação desse material. Então, entrando agora na classificação. Primeiro, com relação à origem. A gente vai ter os polímeros naturais, então que são encontrados na natureza, mas após algumas modificações eles podem ser aplicados como polímeros. O mais abundante é a celulose. Aí vocês podem ver que, diferente do polietileno, ele não vai ter só carbono e hidrogênio, ele tem a presença, por exemplo, de átomos de oxigênio e outras funções orgânicas. Em função das características da celulose, da sua natureza fibrosa, é o que vai fornecer rigidez e firmeza às plantas, justamente em função dessa estrutura química. Quando a gente tem a formação de um polímero a partir da celulose, a maior aplicação que a gente encontra para esse material é justamente a obtenção de folhas de papel. Um outro polímero que vocês já devem ter ouvido falar é a da borracha natural. A borracha natural, ou látex, que é extraído da seringueira. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguma piada sobre isso. Então, o látex, na verdade, ele recebe esse nome de isopreno também. E o nome oficial dele é o 2-metilbuta-1,3-dieno. O que isso quer dizer? Relembrando vocês. O buta quer dizer que vem do radical but, que significa a presença de 4 carbonos na cadeia principal. O 1,3 representa a dupla ligação no carbono 1 e no carbono 3. Tá? Então, característico desse monômero é ter duas duplas ligações, não apenas uma como no polietileno. Após aqui o processo de polimerização, a gente tem a obtenção do poliisopreno, ou a borracha natural. Algumas características desse material, desse polímero, é que tem uma baixa resistência a variações na temperatura. Como, por exemplo, no frio, é um material que acaba sendo duro e quebradiço. Já em temperaturas muito altas, tem aspecto de ser mole e pegajoso. Então, dependendo da faixa de aplicação, é necessário observar com relação à temperatura que esse material vai ser aplicado. E dependendo, acaba tendo algumas limitações em algumas indústrias.
Só como curiosidade, trazer algumas aplicações da borracha natural, principalmente na área médica, né, onde as luvas cirúrgicas são feitas a partir de borracha natural, catéteres, tubos cirúrgicos, preservativos e também pneus para alguns veículos pesados, como por exemplo algumas rodas de aviões. Na outra classificação, a gente vai ter então os polímeros sintéticos, né, a grande maioria dos polímeros que a gente acaba utilizando, que vão ter a sua principal fonte de origem no petróleo. Então, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre essa cadeia de obtenção dos polímeros. Então, a Petrobras vai lá e retira o petróleo, né, do solo, manda para as refinarias, aonde esse petróleo ele vai ser separado em diversas faixas em torres de destilação fracionada. Nessa separação é onde a gente vai ter, né, os combustíveis, asfalto, separação de solventes, dentre outros, né? Como, por exemplo, os óleos combustíveis, gasolina, óleo diesel. Mas o que vai nos interessar é a fração correspondente à nafta. É ali que vamos se encontrar a matéria-prima para obtenção dos polímeros. Essa nafta, então, ela é destinada para a indústria de primeira geração que se encontra no polo petroquímico, no caso aqui do Rio Grande do Sul, polo petroquímico de Triunfo, onde quem recebe esse material é a Braskem. A Braskem faz novamente uma separação, né, desse nafta, e essa separação, também numa torre de destilação fracionada, são separados em diversos monômeros. A partir da separação desses monômeros, a gente consegue ter a produção dos diferentes polímeros que a gente conhece, como, por exemplo, polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, PET. Tá? Então, depois que ele sai da primeira geração, onde ocorre a separação do nafta, ele vai para a indústria de segunda geração, que nesse caso posso usar como exemplo a Braskem, que vai fazer a polimerização do PP e PE, certo? Na sequência, as empresas de terceira geração compram esses polímeros, né? Normalmente em forma de pellets ou de pó, dependendo de como será o processo. Como, por exemplo, de indústria de terceira geração, a gente pode ter a Tramontina ou a Grendene. Tá? Então aqui a gente tem, como exemplo, vários produtos acabados. Então, a indústria de terceira geração compra o polímero e transforma em algo que a gente como consumidor final, vai poder utilizar esse material. Então, a gente se encontra aqui, né, no consumidor final, que se encontra na etapa do mercado. Como última etapa, a gente vai ter a quarta geração, que é onde ocorre o reaproveitamento ou a reciclagem desse polímero. Tá? Então, um apanhado geral sobre essa cadeia de produção dos polímeros, desde a extração do petróleo até chegar no processo de descarte ou de reaproveitamento e reciclagem. Falando sobre um apanhado bem geral sobre as reações de polimerização. A gente vai ter duas principais. Então, a reação radicalar, ou poliadição, e a polimerização por etapas, ou policondensação. Os termos mais modernos, né, mais corretos, é radicalar e etapas. Mas resolvi colocar os outros dois porque é onde vocês podem encontrar em muitas bibliografias. Certo? Então, o que acontece na polimerização radicalar? Eu trouxe como exemplo aqui a obtenção do polietileno. Tá? E com uma reação de polimerização em etapas, eu trouxe, por exemplo, a obtenção de um determinado poliéster. Tá? Agora eu vou frisar para vocês qual que é a diferença entre esses dois tipos de reações. Começando aqui com a radicalar. Trouxe o exemplo da obtenção então, do polipropileno. Para a obtenção desse polímero, a gente vai precisar ter a presença de um catalisador, de um iniciador, desculpa. Muitos livros trazem um A como exemplo de iniciador ou I. Tá? Vai depender da bibliografia. O que vai acontecer? Esse iniciador ele é composto de um radical livre. Ele se decompõe em radicais livres por ser muito instável. Então, o radical livre está representado aqui por esse pontinho preto. Aí vocês vão lembrar lá das aulas de química, aonde, se vocês estudaram sobre ligações químicas, onde a gente vai ter tipo específico de ligação que é covalente. Na ligação covalente a gente vai ter o compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Então, aqui, para que ocorra a estabilidade desse elétron, desse composto, ele tem apenas um elétron, mas ele vai precisar de dois.
Então, para buscar essa estabilidade, ele acaba reagindo, por exemplo, aqui no polietileno, com a dupla ligação. É a região onde é o ponto reativo dessa molécula, porque é onde tem maior abundância de elétrons. Então, esse iniciador vem e quebra uma das duplas ligações, gerando aqui dois radicais dele, esses dois pontinhos pretos. Aqui, uma outra representação, um ponto para cada lado. Cada um desses radicais aqui está procurando outro elétron porque ele quer se estabilizar. Precisa de dois elétrons para formar a ligação química. O que ele vai fazer? Ele vai reagir com o monômero seguinte. E assim sucessivamente até que a reação seja parada, por retirar a temperatura ou se alterar a pressão, acabar o catalisador. Alguma coisa vai acontecer para que essa reação aqui seja interrompida. Se eu tiver monômero e eu não interromper, ela aconteceria de forma infinita, certo? Então, aqui eu trouxe como exemplo, aqui a gente vai ter a estrutura do propeno, tá? Ou propileno, pode ganhar os dois nomes. Propeno é o nome oficial, mas propileno é o nome utilizado quando a gente está trabalhando já com polímeros. Depois da reação de polimerização, a gente vai ter o polipropileno, aonde a gente já não tem mais aqui a presença da dupla ligação, e aqui esses tracinhos vão representar os pontos reativos, indicando que a cadeia ela pode crescer tanto para a esquerda, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? E aqui a gente vai ter esse Nzinho que vai representar a quantidade de unidades de repetição que, por exemplo, o polipropileno aqui vai apresentar. Tá? Então, frisando, reações do tipo radicalar, característica delas, tá? A função orgânica envolvida vai ser do tipo hidrocarboneto. É necessário, então, que o monômero apresente uma dupla ligação entre os átomos de carbono ou uma tripla ligação, tá? Requisito fundamental, certo? Que vai caracterizar esse tipo de reação. Aqui eu trouxe como exemplo dessa mudança de estado físico de acordo com o número de monômeros que a cadeia for apresentar. Trouxe como exemplo aqui por exemplo, trouxe para exemplos do polietileno, tá? Então, eu tenho N sendo igual ao número de unidades repetitivas. Quando eu tenho apenas uma, a massa molar vai ser 28. Então, é C dupla C com 4 hidrogênios, isso dá uma massa molar de 28. Temperatura de liquefação, no caso, é uma temperatura super baixa, de menos 169 graus. E o estado físico dessa substância vai ser gasosa a temperatura ambiente. Aí vocês notam que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de unidades de repetição, a massa molar vai aumentando, sempre proporcional ao número de átomos e às suas massas atômicas. Vocês podem observar aqui, por exemplo, a temperatura de amolecimento, ela passou de menos 12, de menos 169 para menos 12. Então, tive um aumento significativo nessa temperatura. Isso fez com que ocorresse uma troca de estado físico. De gás, agora a gente passa a ter um líquido. À medida que a gente vai adicionando mais unidades repetitivas, a massa molar vai aumentando, a temperatura de amolecimento vai aumentando, ao ponto que a gente sai do gás e vai para uma resina com aspecto duro. Aspecto esse dos materiais que a gente acaba utilizando de polímeros no nosso dia a dia. Tá? Então, quanto mais material tem, quanto maior for a massa molar, maior é a temperatura que eu preciso fazer, que vai estar associada para fazer essa troca de estado. Tá? Então, isso tudo vai estar justamente ligado àquilo que eu falei para vocês com relação ao número de interações químicas. Eu estou adicionando mais unidades de repetição aqui, estou adicionando mais massa. Se eu estou adicionando mais massa, eu preciso fornecer maior energia para poder fazer uma troca de estado físico. Ok? Falando agora sobre a reação em etapas. O que ela vai ter de diferente da radicalar? Aqui vocês estão vendo que ela não vai apresentar ligação dupla,
mas aqui tem em destaque no vermelho e no azul átomos diferentes do carbono. Aqui eu vou ter oxigênio e aqui nitrogênio. Então isso é o que a gente chama, né, da presença de heteroátomos no monômero. E isso vai caracterizar as funções orgânicas do tipo álcool, ésteres, éter, amina e amidas. Tá? Funções orgânicas que vocês provavelmente viram, né, todos viram no ensino médio. Então eu trouxe como exemplo aqui a reação de polimerização para obtenção do nylon, que é utilizado para obtenção das meias. Então aqui a gente vai ter a reação entre dois monômeros, no caso o ácido adípico e a hexametileno de amina, e o ponto de reação entre esses monômeros é justamente onde eu tenho a presença dessas funções orgânicas, entre o oxigênio aqui e o nitrogênio, que é o ponto de união entre esses dois reagentes, certo? Então aqui a gente vai ter a formação da cadeia polimérica do nylon, aonde de novo aqui o N vai representar o número de vezes em que essa repetição vai estar presente num determinado polímero. Um outro ponto que eu gosto de ressaltar, que é característico das reações com condensação, na verdade, por isso que por muito tempo recebeu esse nome, é que essas reações aqui, elas acabam liberando, a grande maioria delas, mas não todas, acabam liberando pequenas moléculas, né, em função da reação. Se a gente for contar todos os átomos envolvidos aqui, e aqui a gente vai ver que aqui a gente perde 2 moléculas de água. Tá? Então é menos H2O aqui. Então, é outra característica desse tipo de reação. Enquanto lá na radicalar tudo que estava envolvido estava presente no polímero, aqui já não. Aqui vai ter eliminação do que a gente chama de subprodutos, tá? Sendo mais uma característica desse tipo de reação. Entrando agora na classificação dos polímeros com relação ao número de monômeros. Então a gente vai ter os homopolímeros. No caso, é o polímero constituído por apenas um único tipo de mero, ou seja, né, um único tipo de monômero. Eu trouxe como exemplo aqui o etileno, né, o eteno, que vai dar origem ao polietileno, e é um único monômero que vai dar origem a esse polímero. Outro exemplo que a gente tem aqui é o estireno, que vai dar origem ao poliestireno, aquele polímero que a gente encontra nos copinhos, os copinhos descartáveis, ou no isopor. Então, nesses dois casos, vocês podem ver que um único monômero aparece depois lá na cadeia do polímero, né, como unidade de repetição. Em muitos casos, vocês podem ver também, eles vai ser representado um polímero por bolinhas ou algum outro tipo de segmento. E, normalmente ele vai ser indicado, se tiver a presença de mais um, vai ser indicado por diferentes cores, como vocês vão ver mais para frente. Tá? A outra classificação, então, é os copolímeros. Então, cadeia constituída por mais de um tipo de monômero. Então, a gente não vai ter um único, a gente vai ter a presença de pelo menos mais um. Dentro da classificação dos copolímeros, a gente vai ter 4 subclassificações. Então, a gente pode ter os copolímeros do tipo aleatório, aonde esses monômeros envolvidos eles vão estar unidos entre si de uma maneira randômica. Então, eles podem aparecer de qualquer maneira, sem uma padrão ou uma regra. Tá? Então, por exemplo, aqui está representado um tipo de monômero pela cor roxa e o outro monômero pela cor rosa. Tá? Como exemplo, eu trouxe aqui o poliestireno coobutadieno, ou SBR. E depois, na próxima aula, a gente vai ver algumas aplicações desse elastômero. Então, a gente pode observar aqui no desenho. Uma das unidades de repetição, então, é o estireno, CH2CH anel aromático. E a outra unidade de repetição é aqui o butadieno, né, que vocês vão ver aqui com a presença da dupla ligação. Tá? Então, a presença de 2 monômeros diferentes para formar a mesma unidade repetitiva de um polímero. A segunda classificação que a gente vai ter é o alternado. Então, como o próprio nome diz, é um monômero alternado. Vou ter o monômero 1, monômero 2, monômero 1, monômero 2, sendo obtido de forma alternada. Tá? Como exemplo, eu trouxe o poliestireno, um anidrido maleico. Então, aqui a gente vai ter uma unidade do poliestireno, seguido de uma unidade do anidrido maleico. E assim sucessivamente.
O terceiro, a gente vai ter os copolímeros em bloco, aonde, bem como mostra a figura aqui, em roxo a gente vai ter um bloco relativo ao primeiro monômero, depois aparece um outro bloco relativo ao segundo monômero, e assim sucessivamente também. Tá? Então a gente pode ver aqui o bloco do monômero estireno, seguido do bloco do monômero do isopreno. Tá? No caso desse outro elastômero aqui, o SBS. Também vou mostrar alguns exemplos. Tá? E por fim a gente vai ter os copolímeros do tipo enxertado ou grafitizado. O que vai acontecer de diferente nesse tipo de copolímero? A gente vai ter na cadeia principal a presença de apenas um único monômero e a gente vai apresentar, esse polímero vai apresentar como ramificação a presença de um outro tipo de monômero. Trouxe aqui como exemplo, então, o butadieno mais o estireno. Então, a partir das reações de polimerização, o que a gente vai ter? Na cadeia principal, a presença do butadieno e num determinado ponto reativo vão entrar cadeias de poliestireno. Então aqui vocês podem ver como cadeia principal o polibutadieno e na ramificação uma cadeia de poliestireno. Tá? Então essas são as diferenças, as possibilidades dentro dos copolímeros. O que vai definir se um copolímero é do tipo aleatório ou alternado sempre vão ser as condições reacionais. A gente sempre vai precisar trabalhar com diferentes tipos de catalisadores, temperaturas, pressão, ou seja, jogar com as condições reacionais. Entrando no nosso último tópico, vou apresentar para vocês os tipos de cadeia que os polímeros podem apresentar. Esse é um tópico também bem importante, porque em função da forma como as cadeias poliméricas vão estar dispostas, é que vai representar quais são as propriedades que o polímero vai apresentar depois. E a gente tem três tipos: linear, ramificada e arreticular. Então, dependendo do tipo de cadeia que o polímero apresentar, a gente vai ter depois diferentes classificações, por exemplo, com relação às propriedades mecânicas, que também vai ser o tópico da aula seguinte. Então, como exemplo de um polímero que apresenta cadeia linear, eu trouxe também o polietileno, né, o mais simples. Ele vai ter apenas uma cadeia linear, onde todos os átomos de carbono vão se encontrar em uma linha, certo? Fora dessa linha estão só apenas os carbonos, os átomos de hidrogênio. Tá? E aqui a gente tem o polietileno de alta densidade como um exemplo. Aqui nas cadeias ramificadas, eu trouxe como exemplo os outros tipos de polietileno, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. O polietileno linear de baixa ou o polietileno de baixa densidade. O que faz? Qual é a diferença entre esses dois polímeros? Ah, professora, acho que não tem diferença, afinal de contas, os dois têm os mesmos átomos presentes, carbono e hidrogênio. Perfeito, isso é verdade. Mas a disposição como a cadeia polimérica obtida vai fazer toda a diferença depois do comportamento que esse polímero vai apresentar. Então aqui, uma cadeia ramificada, vocês podem ver aqui que na cadeia principal só átomos de carbono. O que vai acontecer de diferente? Aqui a gente vai apresentar ramificações onde a gente também vai encontrar átomos de carbono. Eu tenho uma ramificação aqui para baixo e uma ramificação para cima. Dependendo do tamanho dessas ramificações, isso também vai influenciar o tipo de polímero, que características o polímero vai ter. Então, por exemplo, a gente pode ter, como no caso, o polietileno linear de baixa densidade. A gente pode ter ramificações de cadeia do tipo curtas. Tá? Aqui no polietileno de baixa, a gente pode ter mais de uma opção. Ramificações do tipo curtas, ou a gente pode ter ramificações mais longas. E dentro dessas ramificações, dependendo das condições reacionais, eu posso ter ramificações dentro das ramificações. Certo? O que isso vai acarretar entre uma cadeia linear e uma cadeia ramificada? Que diferenças isso vai trazer aqui no polímero? Eu trouxe aqui uma tabela com alguns dados comparativos para a gente poder avaliar. Então, polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade. Peguei como exemplo aqui a densidade. Do polietileno de alta varia de 0,95 a 0,96 e do de baixa de 0,92 a 0,93. Então, por que esse vai apresentar uma densidade superior a esse? Para a gente fazer isso, a gente precisa usar um pouquinho da imaginação. Então, vamos fazer aqui.
a gente tem esse determinado volume. Ponha, por favor, que ambos sejam iguais, tá? Esse é igual a esse. Então, eu vou preencher um com uma cadeia linear, com cadeias lineares, e o outro eu vou preencher com cadeias ramificadas. Então, aqui, uma cadeia linear aqui, outra, cadeias podem ter o mesmo tamanho ou não, podem ter tamanhos diferentes, tá? Então, eu consigo colocar mais uma, outra. Então, vamos supor que eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeias lineares. Aqui eu vou desenhar as ramificadas. Aqui, braço para cá, braço para cá. E a outra, braço para cá. Quantas cadeias eu consegui desenhar aqui para o mesmo volume? 1, 2, 3, 4. Apertando, poderia desenhar um pouquinho mais. Então, como vocês podem ver, eu tenho um número maior de cadeias, ou seja, eu tenho maior massa, do que nessa região aqui, onde eu tenho uma menor presença de cadeias. Então, densidade de massa sobre volume. Eu tenho uma massa maior para o mesmo volume, ou seja, nesse caso aqui, a minha densidade vai ser maior. Eu não consigo colocar mais cadeias aqui, porque as ramificações elas acabam impedindo que eu consiga encostar uma cadeia mais na outra. Certo? Então, isso vai acabar refletindo na densidade. Eu vou ter mais espaços vazios aqui entre uma cadeia e outra. Certo? Então, essa possibilidade ou não, deixa eu colocar de novo, essa possibilidade de uma maior ou de uma menor aproximação das cadeias poliméricas reflete nas suas características. O outro que a gente pode citar, por exemplo, é a temperatura de fusão. E que vem a ser a temperatura de fusão? Então, é a temperatura onde a gente tem o material no estado sólido, vou fornecendo temperatura ao ponto que ela tem essa troca de estado sólido para um estado pastoso, um estado fundido, um estado melt, tá? Que a gente pode ver muito nas biografias. O que vai acontecer? Quanto maior é o número de cadeias que eu tiver, um determinado, quanto maior o número de cadeias que eu tiver, mais cadeias próximas eu tenho, mais energia eu preciso fornecer para que ela consiga fazer essa troca de estado. Se eu tenho menos material, eu vou ter que fornecer uma energia menor. Tá? Isso também acaba sendo influenciado não só pela quantidade de material que a gente vai ter num determinado volume, por exemplo, mas também no nível de atração e interação que essas cadeias vão possuir. Então, se a gente for olhar aqui nas cadeias lineares, a interação entre uma cadeia e outra acaba sendo mais forte porque elas estão mais próximas entre si. Se a gente for analisar as ramificadas, essa ramificação aqui impede que essa cadeia se aproxime dessa. Então, se eu tenho interações mais fracas nesse tipo aqui, para mim romper as interações existentes, eu preciso fornecer menos temperatura. Preciso fornecer menos energia e forneço menos energia em termos de temperatura. Então, por isso, essa diferença de 135 para 110, só por mudar a configuração da cadeia do polímero. Outro fator que vai influenciar a presença ou não dessas ramificações é o teor de cristalinidade. E depois, na aula que vem, eu vou explicar melhor o que vem a ser. Mas nada mais é do que, quanto mais próximas estão as cadeias, maior vai ser o teor de cristais formados nesse polímero. Quanto mais ramificações tiver, menos aproximação as cadeias têm e menos cristais vai ser possível de serem formados. Então, para o polietileno de alta a gente tem 90% e para o de baixa densidade a gente tem apenas 60%. Cristalinidade é um dos principais fatores que vão influenciar em propriedades do polímero depois. Outro exemplo que a gente poder falar é com relação à resistência à tração. Gosto de trazer como exemplo se a gente for utilizar uma sacola de mercado. Peguem uma sacolinha de mercado, quando vocês forem, e tentem deformar essa sacolinha. Quanto mais força a gente precisar aplicar, quer dizer que mais resistente é esse material. E quanto mais resistente é esse material, normalmente ele está associado ao fato das cadeias estarem mais próximas. Cadeias mais próximas quer dizer que elas estão interagindo mais. Se elas interagem mais, eu preciso aplicar mais força para conseguir separar essas cadeias.
Se essas cadeias já estão separadas porque existem ramificações entre elas, a resistência à atração que esse material vai ter vai ser menor. Tá? A interação entre as cadeias é menor. Certo? Outro fator que vai influenciar, que eu acabei já, que eu não falei ainda, é com relação à solubilidade. Cadeias lineares tendem a ser mais solúveis em solventes, ramificadas vão ter uma solubilidade mais parcial, enquanto que as cadeias reticuladas, que foi o que eu ainda não falei, mas a gente vai falar mais quando conversar sobre termofixos, a gente vai ter a insolubilidade e o fato desses materiais não serem possíveis de serem fundidos. Ou seja, a gente não consegue fazer a passagem do estado sólido para um estado fundido, o estado melt, né? O estado necessário onde a gente tem os diferentes processamentos, como injeção e extrusão, para conformar os materiais. Então, a gente vai ter algumas outras especificações para esse tipo de material. O que faz com que eles não sejam possíveis de serem fundidos e sejam insolúveis? Justamente o que a gente vai ter aqui. Ele vai apresentar uma cadeia. Aqui tem a representação de algumas ramificações, vocês podem ver aqui. Mas vocês também podem observar que existe uma ligação entre essa cadeia e essa cadeia aqui. E essa cadeia e a de cima e assim sucessivamente. Ou seja, todas as cadeias elas estão conectadas entre si através de ligações químicas. Então, diferente de uma cadeia, de um polímero com cadeia linear, onde as cadeias elas se encontram uma independentes da outra, quando a gente tiver cadeias reticuladas, todas elas estão unidas entre si através de ligações. Isso faz com que a mobilidade dessas cadeias seja muito mais restrita. E o fato de elas terem essa mobilidade restrita facilita em termos de algumas aplicações, mas ao mesmo tempo torna esses materiais, como no caso dos termorrígidos, eles não serem recicláveis. Porque para a gente fornecer a temperatura a ponto de ter um determinado material, e ele não tem uma serventia para mim, e eu quero reciclar e quero transformar ele em outra coisa, eu não consigo, porque no ponto onde eu faria com que as moléculas fluíssem para conformar, para ter uma outra conformação, eu vou precisar romper essas cadeias aqui. E ao romper esses átomos, essas ligações aqui, eu também estou rompendo essas aqui, e eu acabo levando ao que a gente chama de degradação do material, e ele não é mais possível de ser usado, como se o material tivesse, né, estragado. Certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Na aula seguinte a gente fala sobre morfologia. Até lá!